semana passada? Não, foi Jeremias 2, do 1 ao 12. O cara tá anotando tudo. Ele deixa guardado ali antes. Eu vou no versículo. No 1 ao... Ah, no 1 ao... Tá no modelo já? Tá. Então vamos seguindo. Semana passada foi uma pregação longa, né? Quase 2 horas de pregação. O pastor Daniel Isso não? que quis se passar um pouco. Passou de 1 hora, não passou? Passou. Porque o celular parou de gravar. Exato. Né? Eu 20? Tá vendo? Eu me prontifiquei de deixar 50 gigas para que ele utilizasse como ele quiser. Ele reutilizou. Ele usou. Caramba. Posso testemunho isso aí. Tá lá no YouTube, né? Quem estiver vendo, tá lá no. É logo acima desse daí. Duplicaram o vídeo. Exato. E mesmo assim, com uma pregação gigantesca, ainda faltou muita coisa para se falar desse texto. Uma delas é os 2 versículos seguintes após esse texto. Jeremias 2, no versículo 12. Vamos lá? Espero que todos tenham trazido a Bíblia, né? Porque ali, o telão ali é pra gente dar um reforço, né? Foi um desafio organizar essa pregação, porque eu lembro uma vez que a gente fez uma agenda no ano passado. O pastor Daniel, enquanto eu tava bebendo água, ele olhou pra mim e falou assim: amanhã você prega, viu? Aí eu falei: se eu não tivesse ido beber água porque eu não queria beber água, ele não teria chegado em mim e me encontrado. Teria sido melhor. Mas aí ele arrumou uma estratégia melhor, agora ele tá me mandando mensagem. Ele tá me mandando mensagem. Bloqueia ele, mano. Eu vou bloquear. Então, sexta-feira eu já bloqueei ele, assim. Domingo eu falo: você tá bloqueado? Nem Vai vi. fazer igual o Davi, pegar um número novo só pra te adicionar. Ele vai mandar avisar. Exato. Eu vou dar a igreja inteira avisar. Mas vamos lá. Eu sempre me sinto desafiado quando eu vou ministrar a palavra, porque a gente tem se tornado cada vez mais sérios, né? Entendido que a palavra é profecia. Não porque eu falo, mas porque é escrita, é a palavra de Deus manifesta em nosso meio. Então, cada vez mais tem sido difícil tentar realmente primeiro entender o texto para depois repassá-lo. E quanto menos versículos, melhor. Mais fácil. Não que seja fácil, mas menos difícil. Nós vamos seguir. Se vocês se lembram da nossa questão principal em Jeremias, no capítulo 2, todo o problema da Israel, né? A gente tá cansado de falar que Jeremias era só um chorão, né? Mas assim como em Salmos 119, 136, o salmista diz: caem rios de lágrimas dos meus olhos, porque o seu povo não obedece a sua palavra. É o mesmo choro de Jeremias, é o mesmo motivo. E segue dessa forma. Deus utiliza Jeremias como um profeta que sentia a dor de Israel, sentia quase que o sentimento de Deus sobre aquele povo, sobre o seu povo. Então vamos começar. Versículo 12. Ô, Ítalo, pode me passar essa Bíblia maravilhosa aqui, por gentileza? Aqui atrás de você. Atrás por de mim. favor. Exato. Na sua frente, na verdade. Eu olhei do lado errado. Eu gosto de tatear o texto. Eu tô acostumado, né, de usar a Biblinha e, infelizmente, os gideões não colocaram Jeremias aqui. Então, não vai estar dando pra utilizar ela hoje. Eu achei uma melhor essa semana. Não, ele achou uma melhor nessa semana. A gente tava lá na Paulus, ele achou uma Bíblia de couro, assim, menor que essa. Sim. Ele é assim, ó. Mais fácil ainda, de couro, e só tem o evangelho. É tudo que eu preciso pra perturbar a vida de algumas pessoas na rua. Que isso, mano. Não, você entendeu, né? Lá vamos nós. Deixa eu só jogar o notebook um pouquinho aqui pro lado, sem derrubá-lo, né? De preferência. Versículo 12 de Jeremias 2. Espantem-se diante disso, ó céus.
Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Vamos ler novamente, só para esses 2 versículos entrarem na nossa mente. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. É muito interessante e pesado esse versículo, com seus detalhes. E vamos trabalhar nesses detalhes aqui, que eu não estou conseguindo chegar direito aqui. Eu ainda estou cego, eu preciso fazer a cirurgia ainda. A gente vai trabalhar algumas partes desse texto. O pastor Daniel, na semana passada, ele levantou algo importante. Deus está utilizando nesse momento aqui os céus como testemunha contra o povo. É muito comum a gente conhecer, né? A gente sabe que a lei, né? Ela considerava que ao partir de 2 testemunhas que se provava um crime, né? E Deus, ele utiliza essas 2 testemunhas em muitos momentos. Inclusive, eu vou ler alguns textos aqui com vocês. Deuteronômio 32:1. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. O meu texto aqui não vem inteiro, estranho. Era para estar inteirinho aqui, bonitinho. Não está. O céu, ele foi testemunha da aliança. Vocês se lembram? O pastor Daniel comentou na semana passada. O céu, como o arco-íris, né? Ele foi representação da aliança. Então ele é testemunha daquilo que o Senhor derramou sobre o seu povo. E em muitos textos, vou ler além desse, né? Que era para ele estar bonitinho aqui. Deuteronômio 4:26. Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Em muitos momentos Deus utiliza os céus e a terra como uma demonstração, como as 2 testemunhas, né, que se manifestam contra o povo ou a favor dele. Mas, infelizmente, muitas vezes contra, né, por conta de suas maldades. Lá em Gênesis 9:9, como a gente já citou, a gente começa a citação do que acontece ali com ali a demonstração de aliança que Deus faz com o homem. Ele diz que não destruiria mais a terra por água, né? Não utilizaria mais a água para nos atingir. E nesse texto ele começa, né? Espantem-se disto, ó céus, fiquem pasmos e tremam, sejam grandemente estupefatos, diz o Senhor. E é impressionante porque esse formato que ele fala, esse grandemente é um advérbio de intensidade, para enaltecer a próxima palavra, que ela significa estar seco, ser desolado, tornar-se ermo, vazio. É uma prova de que Deus os abandonou nesse momento, pois eles tinham abandonado Deus. O céu, ele representava o vazio do abandono de Deus. E ele começa construindo, a partir desse texto, espantem-se disto, ó céus, fiquem pasmos e tremam. Ele se comunica com o céu de forma poética, como se fosse uma própria pessoa viva ali, para servir como testemunha contra o povo. Sejam grandemente estupefatos, diz o Senhor. Ali o pacto foi quebrado, de tal maneira que as 2 testemunhas se abalaram, os céus e a terra.
está muito acostumado a ver o povo de Israel falhando, né? A gente vê uma série de textos, e porque tem uma série de textos para a gente é muito fácil só ver como se fosse mais uma história da falha de Israel. Mas ela representa a nossa falha. É muito fácil a gente olhar sempre para aquela história e falar, olha, eles repetiram várias vezes o mesmo erro, e se fosse eu teria seguido de outra forma. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Deus, ele, em muitos textos que a gente conhece ali no Velho Testamento, ele faz as suas promessas para o povo e o prepara, né? Ele diz, esses textos que a gente leu aqui de Deuteronômio, é Deus já falando que eles cometeriam esses erros. Jeremias está replicando isso. E eles continuam nas mesmas falhas. Eu vou repetir novamente o texto. Espantem-se disto, ó céus, fiquem pasmos e tremam. Sejam grandemente estupefatos, diz o Senhor. Já seguindo para o 13, desculpa. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas. Eu não queria perder tanto tempo em cada um desses textos, cada um desses versículos, porque eu sou prolixo, né? Vou ficar falando de forma repetida as mesmas coisas aqui durante muito tempo. Às vezes eu só me esqueço realmente daquilo que eu estava falando. Mas a coisa mais importante desse texto é Deus, ele seguir, e mesmo sabendo de tantos erros, ele continua chamando meu povo. Ele é fiel a si mesmo, né? Ele, por mais que a gente é infiel, ele é fiel às suas próprias promessas. E ele diz, né? O meu povo cometeu 2 crimes. E esse diálogo que ele está falando é tão bonito, porque é um diálogo que ele está tendo com o céu, né? Poético, um diálogo poético. Ele diz, olha céus, olha meu povo terrível. Eles cometeram 2 erros. E era para ser muito simples, né? A gente estava falando sobre um ponto principal sobre o orgulho do homem, né? Em todas as eras, o orgulho do homem ele fica claro. Na aula a gente viu isso. Independente do momento da história em que a gente tenta encontrar uma forma de subverter tudo, Deus vai lá e quebra as nossas pernas, né? Da forma quando a gente descobre uma nova fórmula de escapatória. E ele... Me desculpa, eu me perdi aqui. Esse meu povo é o povo da aliança. Essa é a comunidade da aliança. Ele tá direcionando esse meu povo à comunidade da aliança. E é muito diferente, né, pra gente, principalmente pra mim. Porque sempre que eu já li tanto Reis e 1 Samuel que eu lia seguido, né? Tal rei fez coisa errada. Aí chega o próximo, aí você fala, esse vai dar certo. Deu errado de novo. Principalmente a galera de Israel. E aí você está acostumado a ver o povo israelita errando. Então é a mesma coisa dos fariseus. A gente está ali no Novo Testamento e a gente está acostumado a ver eles errando ali várias vezes. Então é muito fácil a gente só falar, é normal isso aqui acontecer, não vou dar tanta atenção. Por isso é tão difícil ler os textos de Jeremias e de Isaías. São textos extremamente complexos porque pra gente tá o básico ali. Você passa pelo capítulo 2 de Jeremias, você fala, Jeremias só tá falando coisa que eu já sei aqui. O básico. O povo ali quebrou a aliança, quebrou várias vezes e é isso. E por a gente seguir várias vezes nesse contexto de ver esse mesmo problema, a gente passa por esses textos e não se aprofunda. Acho que essa é a minha maior dificuldade na Bíblia. Eu passo por alguns textos e falo, isso aqui eu conheço, isso aqui eu vou pular. Eu vou pular pro próximo. E quando hoje, né, que principalmente a gente tem ainda melhores referências que a gente tem buscado a estudar, a gente vai encontrando uma profundeza que se a gente parasse no nosso quarto e tentasse encontrar algo, a gente não encontraria. Eu me lembro da época em que eu só ficava na loucura, né? Eu lia a Bíblia o dia inteiro e eu tinha umas revelações que só eu tinha, né? Eu tinha umas revelações que eu disse, acabei de descobrir uma coisa nova aqui. Tava lá no trem, eu li,
Ninguém sabe disso. Eu vou ter que contar pras pessoas. Acabei de receber uma revelação aqui. E não tinha ninguém pra me corrigir, então, oxi. Aí foi se multiplicando. Daí. Eu tava me descobrindo o próprio Agostinho. Se multiplicar a entidade. Sim. Agostinho Carrara. E é muito engraçado porque assim como esse povo, nesse momento, quem serviria de testemunha contra eles? Quem estava disposto a servir de testemunha contra esse povo? Eu achei que eu era bonzão. Quem quer bater de frente comigo e falar, você não sabe de nada? Se eu não tivesse aqui, eu estaria da mesma loucura, teria multiplicado. Eu me lembro, em um momento, eu tava me lembrando disso anteontem, né, que nós estávamos lá. Ontem, na verdade, a gente estava lá no Mac 1000, né? E eu tava conversando com um casal, né, sobre algumas coisas, né, que eu vivi. E aí hoje eu tava refletindo, né, esse último dia aí, sobre isso. E aí eu me lembrei que teve uma época, em um momento específico, que a galera tava tão maluca nesse sentido. Foi o dia que eu descobri que eu tinha me passado. A gente tava num treinamento, e aí quem tava fazendo treinamento perguntou assim, quem foi o maior pregador, quem é o maior pregador urbano, evangelista urbano que você conhece? A galera meteu, o Pedro. Aí eu, tá, acho que eu descobri que eu fiz uma seita. Acabei de descobrir que eu fiz uma seita. A galera podia ter metido um Billy Graham, podia ter falado qualquer pessoa. E Jesus. Exato. Cadê o Vitinho pra falar? Jesus. Cristo. Nesse momento não tem um louco pra fazer isso, né? A galera, Pedro, aí todo mundo começou a concordar. Aí eu, Porque eles não conhecem o Billy Graham. Conheci Jesus, pai. Eu não conhecia Jesus também. E aí, quem que serviria como testemunha contra mim, mano? Quem? Algo que é o contexto principal desse texto é que Jeremias, primeiramente, ele está falando com os líderes, né? O povo sente sede porque os líderes, que na verdade tem essa responsabilidade, né? Teve a culpa de ter feito mal. E eu levo essa culpa. Vocês levam essa culpa também. Todos nós. Eu, antecipando, né, porque eu ia falar mais depois que eu falasse um pouquinho mais desse versículo 13, mas eu me relembrei porque que eu vim fazer igreja, né? Decidi fazer igreja. Deus me impeliu para fazer igreja. Porque eu lembro que era uma loucura. Eu acho que eu já citei em alguns momentos aqui que teve um momento que eu estava liderando o projeto evangelístico, estava liderando ação social no bairro e liderando outro projeto evangelístico, tudo ao mesmo tempo, assim. Foi maluco. Saía do trabalho, eu não tinha vida, assim. Era 24 horas por dia. E eu achava que eu estava mudando o Brasil, assim. Tava mudando a igreja, meu bairro. Eu disse, só vai mudar a Zona Leste porque eu tô aqui. Aí depois vão mudando de cada região e as coisas vão mudando mais. E aí, com o tempo, hoje eu percebo que não era uma maldade só minha. Tá em vários jovens. Tá em uma boa galera essa maldade. E só tinha uma forma de resolver esse problema. Eu não podia só ser um cara loucamente estudioso. Não podia só ser um cara que descesse toda essa rua aqui e pregasse o evangelho para centenas de pessoas, ter revelação, entender a vida de cada uma dessas pessoas e falar com elas. Eu poderia fazer qualquer coisa maluca e achasse que eu teria mudado bairros e mudado contextos. E chamei várias pessoas para fazerem isso também. No final das contas, não valeu de nada. Claro que Deus tem a sua forma de trabalhar em tudo. Até na nossa maldade ele tira algo bom. Mas não foi para isso que Cristo nos chamou diretamente.
Cristo nos chamou para vivermos igreja. E foi a partir desse momento que eu realmente entendi como que realmente muda uma sociedade. Como realmente muda um país, como muda uma cultura. E é impressionante, relendo o versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes. E isso aqui foi muito bem citado na última pregação. Eles me abandonaram. E é impressionante que eles escolheram. A culpa que é derramada nesse texto aqui é uma culpa porque foi uma atitude intencional deles. Não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente, foi intencional. É muito fácil, eu estava pensando ali durante a aula, é muito fácil a gente, na época israelita, comparar, né, os deuses e falar, olha, você está servindo outro deus, porque é o que acontecia, né? Ali a galera servia Baal, diretamente outros deuses. Era muito fácil você identificar quando eles estavam servindo outros deuses. E aí, até uma questão que está aqui em Jeremias, e a gente vê muito hoje no contexto, que Deus fala que os outros povos que tinham seus deuses lá, eles não trocavam de deuses. E os israelitas estavam dispostos a pegar os deuses dos outros. Isso é loucura. Isso é loucura. E aí, eu não sei se vocês viram um vídeo, na última semana tinha um povo, acho que no Irã, que estava fazendo um culto ali, né, deles, batendo no peito, fazendo um barulhão, eles com marca nas costas, machucados e tal. E aí, é como essas pessoas realmente se entregam para Deus, o Deus deles. E assim, eles fazem isso sempre e não mudam. Vivem aquilo ali com a cultura e morrem daquele jeito. Todos eles. E aí, seria muito fácil como olhar para esse povo. Por isso a gente acha muito simples esses textos. Porque eu acho, tá? Tô falando de mim, antes de tudo. Parecia ser muito simples esses textos. Porque você só tá vendo o mesmo acontecer. E tá claro, né? Você sempre imagina, se eu estivesse lá... Porque é fácil você reconhecer, porque você fala, se eu estivesse lá, eu não faria isso, né? Eu seria como Jeremias. Não, eu teria feito o primeiro altar. Eu seria o cara que começou a revolução, que eu olharia lá para Baal e falaria, olha, dá pra gente copiar isso aqui dele. Isso aqui é interessante, esse método aqui é interessante. E aí o triste é que, por conta disso, a gente não se aprofunda realmente. E percebe que existe um mal tão claro aqui, que não é como simplesmente adorar um outro Deus. A nossa vida é muito sutil, é muito mentirosa e enganosa. Muito fácil de fingir que você não está adorando outra coisa a não ser Deus. É muito fácil, é muito mais fácil. Muito mais simples, fica menos claro. Você consegue colocar em outros âmbitos, por isso hoje até tem teologia da prosperidade aí, tem coach, com muita facilidade, porque as pessoas não conseguem definir essas separações. E aí, quando Deus ele diz sobre esse abandono, né? Eles abandonaram a Deus, que garante que a gente não está fazendo o mesmo, hein? O que garante que eu e você não estamos fazendo o mesmo? Porque, assim, a questão era que eles estavam supostamente ainda adorando Deus, mas eles queriam adorar outros deuses também. Eles estavam adorando outros deuses também, eles levantaram altares também para outros deuses. E aí, eles colocaram só Deus em segundo plano ali, mas Deus estava lá, na cultura deles, entendeu? Para eles estava lá, mas só não era relevante. Não é o que a gente faz. A gente só não sacrifica bebê, né? Que a gente fala que isso é um pecado terrível. E é. Mas outras maldades a gente fala, tá tudo bem. Essas aqui a gente aceita. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E aqui é que começa a desaguar o assunto de forma mais profunda. Que ele fala, a mim, a fonte de água viva. Ele poderia se comparar a qualquer outra coisa. Ele poderia dizer, a mim, um todo-poderoso, a mim, um santo irrepreensível. Ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele diz, a mim, aquilo que sustenta vocês. Ele poderia se colocar no posicionamento que ele tem, mas ele se coloca no posicionamento de amor. E ele se coloca no lugar de, olha,
vocês estão largando a água viva sobre vocês. Existia, naquela época, não é como a gente tem água filtrada, né? A gente não consegue entender a dimensão do que é não ter acesso à água com facilidade. Se a água acaba da nossa casa, a gente surta. Não sei se alguém aqui teve a experiência de, quando é criança, não ter água em casa. Por os pais não ter conseguido pagar, ou você morou na casa de uma tia que não deu certo. E aí, eu já passei por essa experiência. Eu sei que é como se você estivesse preso. Você não tem uma outra opção de resolver. E aí, imagina nesse contexto em que existiam somente duas formas de você ter água. Pelos mananciais de água, pelos rios, né? E se você fizesse uma cisterna, que com a chuva caía, enchia aquela cisterna e você utilizava aquela água. Eram as únicas opções. E aí, ele continua e ele diz que cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. E aí ele fala, além de vocês terem me largado o manancial, vocês constroem a própria cisterna de vocês e ela ainda é rachada. Não tem força nenhuma. E aí a gente volta na nossa arrogância, né? na nossa postura arrogante, de que nós sempre estamos tentando resolver a graça de Deus. Nós não precisamos da graça de Deus. A gente sempre consegue dar um jeitinho. A ciência consegue resolver nessa parte aqui, a filosofia resolve nessa parte aqui. Os impactos sociais resolvem nessa parte aqui. A gente sempre está arrumando problemas para o cristianismo. Tentando arrumar formas de explicar o cristianismo, não deixar o cristianismo ser o que ele é. Por ser o que é. Deus é trino e ponto e acabou. Você nunca vai encontrar um ponto filosófico que você consiga responder verdadeiramente isso. Deus é trino e pronto, acabou. Se você não achou, ele continua sendo trino. Se você não descobriu, ele continua sendo trino. Não tem. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, mesmo você estudando tanto e não fazer sentido, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. A palavra disse isso e não tem outra forma de você responder isso. E aí, Deus ele se coloca nesse lugar de ser a fonte de águas para esse povo, e eles escolhem, né? Eles dizem, não. Esse formato aqui eu acho que está obsoleto. Eu preciso de um formato novo. E eles vão atrás de outros deuses. Eu preciso de um formato que pareça ser mais útil. Olha lá as outras nações, como elas perseveraram por tanto tempo. Se você olhar entre Israel e as outras nações, tem muitas nações que se manteram por muito tempo ali. Por muito tempo mesmo. Antes de Canaã, ser Canaã ali, como conhecemos, já tinham filisteus lá. E a gente vai chegar em Davi, os filisteus ainda estão lá. Vai passar ainda mais tempo, os filisteus continuam lá. E eles vão olhar para isso e vão encontrar segurança, né? Que é o que a gente faz. É onde a gente procura a nossa segurança. Onde o nosso ego fala, olha, preciso pertencer a essa parte aqui, porque eu consigo resolver esse problema daqui, ó. Eu consigo mudar a minha vida, subverter minha vida fazendo isso daqui, ó. E aí, a gente, não vou cansá-los de dizer as coisas que a gente já faz, né? Com que a gente perde tempo mesmo. Com tudo que a gente perde tempo. E aí, ele continua, né? E diz, abandonar a mim a fonte de água viva. Eu não sei se vocês se lembram, mas Jeremias, ele cita em outros momentos do livro sobre Deus ser a fonte de águas vivas, né? Mas dentro do Novo Testamento, a gente tem um texto lá em João 7. Vamos lá para João 7? Uma das coisas que... O motivo de eu ter contado minha história é porque o que eu mais vi nessa loucura, né?
que é viver, você achando que você vai conseguir realmente resolver tudo, eu vi essa espiritualidade forçada, né? Uma espiritualidade que tenta sobrepor todas as outras coisas e eu achava que eu não era tão espiritual, mas eu era muito, assim, eu era muito, muito maluco. E aí, um texto que fala sobre isso, né? Vem até a mim, beba, né? E você nunca mais terá sede, é João 4, que já foi citado hoje aqui, né? A mulher cananeia ali. E Cristo ele já estava se colocando nesse lugar. E em João 7 tem um contexto muito interessante, a partir do versículo 37. O que acontece ali é que tem uma festa em que algumas pessoas dizem: ó, Jesus, você vai? Jesus fala: não vou, né? E aí eles falam: ah, então não vai dar para prender ele. Aí Jesus vai escondido depois. Quando ele chega nessa festa, ele começa a pregar ali e em um momento ele diz: ó, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Fazendo um disclaimer aqui, na outra citação que algumas pessoas utilizam, né, na continuidade desse texto aqui, tem um texto que foi adicionado posteriormente, que é o João 8, né, o iniciozinho ali de João 8, que é da mulher que iria ser apedrejada. Nesse contexto ali, ele acontece após esse momento em que os fariseus eles olham que Jesus podia ser pego com a boca na botija, né? E eles falam: olha, vamos dar um jeito de prender Jesus, né? Então eles montam esse cenário da mulher ali para ser apedrejada, né? A mulher adúltera, para pegar Jesus no pulo, né? Tanto que o capítulo 8 fala que eles tentam montar uma armadilha contra Jesus. Porque se Jesus apedrejasse, ele seria preso pelos romanos. Se ele não apedrejasse, ele estaria descumprindo a lei, né? E aí, nesse momento, né? Algumas pessoas dizem que o texto que acontece ali em Jeremias 17:13, se vocês quiserem dar uma olhada, ele fala sobre a fonte de águas vivas, aí fala que ele escreve no chão, né? E aí dizem que é o que Jesus estava fazendo, né? Escrevendo o nome das pessoas no chão. Mas não necessariamente o texto fala sobre isso, né? O ponto realmente fechado do texto é que existe um povo que tinha um próprio Deus com eles. Eu peço perdão que eu tô meio desfocado. A fonte de água viva não é só mais um nome dado para Cristo, né? Dado a Deus para a gente só usar como uma tipologia, né, para a gente entender. Ele realmente mata a nossa sede, não literalmente, tá? Ele realmente mata a nossa sede. E a aliança, ela é muito. Eu sempre vou voltar nessa tecla do problema desse texto ser para os israelitas, ele servir para a gente por conta de 1 Coríntios 11, sobre a ceia. Ele fala que o cálice é a nova aliança que foi derramada em nós. E esse pacto, ele é unilateral. Ele independe da gente, ele independe daquilo que nós fazemos. Quando eu estava organizando
todo sermão, eu falei assim, eu tenho uma dificuldade de montar sermão porque eu deixo ele muito grande e eu tenho dificuldade, fico prolixo no conteúdo, ou eu tenho medo de deixar ele muito pequeno. Eu sempre fui o cara que achava que entendia muito da Bíblia, né? Porque eu lia muito e achava que eu tinha a capacidade de organizar todos os textos do meu jeito. E eu encontrei tantos desafios na minha vida depois de entrar nessa loucura que eu realmente não coloquei Deus na frente assim para eu ser direcionado. E quando eu falo não colocar Deus, eu falo sobre estudar de verdade. Porque eu achava que por vir de mim já vinha de Deus. Nesse texto que Jesus fala com a mulher cananeia, ele fala em espírito e em verdade, né? E em verdade eu acho que por mais que eu achei que eu estava carregando esse em verdade, eu não estava, né? Mas por minha sorte, o pacto unilateral de Deus, ele me manteve até aqui. A ideia das duas testemunhas, como o céu e a terra, ela não está só ali nesses textos, mas a gente vê muito mais à frente, né, utilizado em Apocalipse, esse formato, né, das duas testemunhas. Algumas pessoas pensam que são realmente dois homens literais ali, mas os teólogos reformados, né, eles entendem que é a própria igreja, é a manifestação da própria igreja como testemunhas. Assim como nós somos hoje com o cálice que foi derramado. Nós somos as testemunhas através de uma nova aliança, muito mais complexa, muito mais difícil de se lidar, porque o Espírito Santo nos cobra muito mais. E quem sabe nós não estamos sendo idólatras mesmo. Cristo, Ele é a nova aliança. Ele é a nova aliança e não tem outra coisa no qual a gente deva pertencer ou colocar na frente da nossa vida. Eu realmente me preocupo como igreja, como a gente está lidando com as coisas, porque quando eu realmente busquei deixar todas essas loucuras da minha vida e realmente entender que uma instituição como igreja realmente faria o correto, eu esperava mais da gente, de verdade. E eu espero mais da gente. A gente chegou aqui e a gente falou, a gente não vai sair daqui antes da República mudar, né? E de verdade, eu não sei se a gente está com esse mesmo coração. Eu não sei se a gente está seguindo pelo mesmo caminho, o caminho correto. Eu falo não como instituição, mas separadamente, né? A gente no pessoal. Eu e você, minha vida pessoal, não sei se eu estou realmente lidando com isso de uma forma tão séria. Talvez eu tenha tentado realmente abandonar Deus nesse meio tempo, tendo Ele comigo. É muito difícil a gente conseguir lidar com a possibilidade de sermos idólatras, né? Porque o neopentecostalismo, o pentecostalismo aí fala muito sobre idolatria de uma forma quase que comum, que é normal, né? A gente idolatrar várias outras coisas e a gente não consegue lidar com tudo isso. Mas a questão mesmo é que Cristo realmente é a nossa aliança. Eu peço perdão a vocês por não ter organizado melhor na minha cabeça tudo isso. Eu acho que é muito mais bonito eu abrir para vocês isso, do que eu simplesmente falar que eu consegui desenvolver tudo que eu queria com o texto. Talvez porque eu seja um reflexo claro disso aqui, do texto. Acho que uma das coisas que desde que eu comecei a aprender a ser cristão, eu venho pregado sobre coisas que eu sei que eu
que eu não me dou bem. Que eu não sou bom naquilo. É sobre mim esse texto. Eu que realmente abandonei Deus. Eu que realmente sei o tanto de tempo que eu gasto com outras coisas, sabendo que eu poderia. Eu faço isso intencional. Eu poderia escolher Deus. Poderia. Não escolhi. Então, esse texto é sobre mim. Porque quando eu vim fazer igreja e me manter unido com vocês, eu falei, agora vamos resolver o problema. Mas nem eu estou me dispondo de verdade, como eu gostaria. Nossas ações não são mais a mesma coisa. Eu não estou falando de quantidade de pessoas. Nós não fazemos mais o atendimento das famílias. Nossos evangelismos estão dedicados a um evento específico, coisas que eu sempre critiquei. E a gente também só vai quando a gente está afim, né? Das coisas. Quando a gente só tá o tempo disponível e também vê a disposição junto. Se essas duas coisas não se encaixarem junto, a gente não faz. E aí, quem me garante que eu não abandonei Deus agora? Que a única coisa que me mantém aqui, nesse momento, de pé, é por conta de um pacto unilateral vindo de Deus. A única coisa que realmente me mantém aqui é o sangue de Cristo. E aí, porque isso está me mantendo, eu falo, não, estamos certos. Porque a misericórdia de Deus está mantendo milhares e milhares de igrejas no Brasil de pé, a gente acha que estamos no caminho certo, quando Ele nos abandonar de verdade? E quando for tarde demais, a gente tá provando Deus, né? A gente está brincando com Ele, jogando com Ele. E a gente olha para Israel ali e a gente fala, esse problema aqui já passou, esse problema aqui já foi resolvido. Hoje não tem outros deuses para a gente adorar. Quem adora esses deuses a gente coloca na teoria da conspiração, né? A gente fala ali que está na teoria aí da conspiração do engano, aí a gente fala que tem a supremacia aí humana vendendo crianças, né? A gente fala, tá ali a idolatria. Tá ali, não tá aqui. Tá nesses homens supostamente escondidos aí, que fazem rituais. A idolatria tá naquele show, né? Que fez um ritual. A idolatria tá em outras religiões aí. Não chega a idolatria no cristianismo. Nós estamos puros. Finalmente, nós temos um país curado e livre. Não, nós temos um país que vive a misericórdia de Deus. E aí, quando a gente também fala país, é muito fácil, né? Porque a gente fala, tá todo mundo no mesmo barco. Então a gente se mantém. Eu e você nos mantemos. Desse jeito tá bom. A gente continua seguindo dessa forma porque tá dando certo. A misericórdia de Deus tá nos mantendo, então tá tudo certo. Mas foi avisado também para Israel. E não sobrou pedra sobre pedra. E assim como uma cidade vazia e não tinha nada, como um ermo, é como se tivesse levantado um trono e colocado um cara sentado lá e falado, ó, temos um rei aqui ainda, mas não existe mais cidade. Eu me pergunto se ainda existe evangelho no Brasil. De verdade. De verdade. Não estou dizendo que não existe a graça de Deus, tá? Tem muita misericórdia de Deus que nos mantém e vai nos salvar, mas eu não acredito que o nosso evangelho está seguindo por uma forma correta. Nosso aqui, tá? Nosso, aqui dentro. Não vou generalizar para o Brasil, porque aí fica fácil de arrumar o problema. O mesmo problema de Israel aqui. Estou falando aqui dentro da nossa casa. Espero que Deus esteja fazendo uma reforma em nós. Do nosso tempo, das nossas vidas. Porque eu acho que eu larguei a fonte de águas vivas. Eu acho que eu realmente, porque muitas vezes eu sinto sede. Sabe por que eu sei que eu sinto sede? Porque quando eu tenho um leve impulso bem pequeno, pela misericórdia de Deus mesmo, de fazer alguma coisa correta, eu me sinto saciado. Como alguém que passou dias num deserto e
encontrou um pouco de água. Então, eu acho que largamos a fonte de águas vivas. Vou dizer por mim. Você diga por você. Eu larguei a fonte de águas vivas. Mas sua misericórdia, a misericórdia de Jesus nos manteve, nos mantém e nos manterá sempre. Mas vamos viver verdadeiramente o que é beber do cálice de uma forma correta. Viver a aliança da forma correta. Amém? Não vou mais ser mais prolixo do que eu já fui hoje. Senhor, somos todos falhos, de palavra, de mente, de todas as formas que poderíamos ser, nós somos falhos. Eu sou falho, nós falhamos como igreja, nós falhamos todos os dias. O Senhor já tem misericórdia de nós, então, Pai, nós pedimos para que o Senhor opere em nós mais agir, Pai. Opere em nós mais vontade, Senhor. Opere em nós mais sacrifício da nossa parte, do nosso tempo e da nossa vida, Senhor. Nos ajude a se inclinar para Ti. Nós não conseguimos enxergar o quanto inclinados para o outro lado estamos, Senhor. Mas com certeza não vivemos como exatamente poderíamos viver contigo, Jesus. Então, nos ajude como igreja, nos ajude aqui a sua igreja, todos nós aqui a nos arrependermos e seguir outro caminho. Nos arrependermos e escutar a sua vontade, porque o Senhor é bom. Não porque nós lemos bons livros, não porque nós estamos estudando Agostinho, Calvino, mais do que antes, não por essas coisas, Senhor, mas porque nós só precisamos fazer, porque nós somos cristãos, porque nós nos propomos a copiar aos seus atos, Senhor. Então, por isso, nós vamos nos mover de onde nós estamos. Só precisamos da sua ajuda. Só precisamos das suas mãos, Senhor, sobre nós. E assim nós poderemos verdadeiramente descansar em Ti. Não descansar na nossa cisterna quebrada, mas descansar e nos aliviarmos na sua água que lava, regenera, cura, sacia e protege, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mantenha de pé todos os dias, seja quando nós estejamos aqui no estacionamento ou lá fora, Senhor. Que seja feita conforme a sua vontade. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom.